Que noite misteriosa. Estamos num período de muita treva. Muitas pessoas têm o coração com medo, sem saber de que será feito o dia seguinte. E nós, nesta noite, como numa Páscoa mariana, nós acolhemos a Mãe. Eu confesso que nesse período de turbulência e de medo, de distanciamento e de uso obrigatório da máscara, sinto algumas armadilhas para os nossos corações. Primeiro, sinto que este desaparecimento dos sorrisos em nossos relacionamentos, nas ruas e nas lojas, me deixa triste. Fim das palavras de carinho, porque dialogar com a máscara não é bem fácil. Fim das palavras delicadas na hora de nos encontrar ou de nos despedir. A armadilha da falta de atenção ao próximo é muito grande quando o rosto aparece apenas um pouquinho. Cada qual se aplica ao seu trabalho, às suas compras. Meu Deus, quantos corações frustrados. E nessa noite, o Papa que vive como nós e conosco toda esta provação, e num país infinitamente mais aflito do que o nosso Brasil, o Papa quis que o mês mariano fosse como um orvalho de carinho e de paz. Obrigado, Senhor, pelo nosso Papa Francisco. Ele quis que o terço fosse, durante todo este mês de maio, a bandeira dos cristãos, dos católicos. Meu irmão, tu sabes o quanto o terço é escola de vida cristã? Eu gostaria apenas, esta noite, de colocar no teu coração 3 pérolas de Maria. A partir de 3 palavras que os evangelistas nos relatam sobre ela e que entraram profundamente na oração do terço. A primeira palavra, ela deveria ser sobre todos os corações. Eis aqui a serva do Senhor, o servo do Senhor. Tu sabes que eis-me aqui é a primeira palavra da Virgem Maria no Evangelho. E tu e eu sabemos oferecer-nos sem condição a quem precisa de nós, sem olhar a quem precisa de minha ajuda, de minhas mãos ou de uma visita. É tão bom oferecendo-se o serviço, seu carinho ou sua ajuda. Eu soube que tem algumas paróquias na diocese em que os jovens, os grupos jovens, se colocarão a serviço das pessoas idosas da mesma paróquia. Aí a pessoa idosa pode chamar o jovem e o jovem sai para fazer as compras da pessoa idosa. Bate palmas quando escuta isso. Fiquei feliz. Está entendendo? Tem ainda muita coisa que a gente pode inventar. Se chama a criatividade do amor. É tão bom descobrir que sou capaz de servir e amar. As 2 palavras de Irmã Dulce dos pobres. Servir e amar. Descobrir que sou capaz de servir e amar gratuitamente. Às vezes, os outros descobrem o meu gesto e me agradecem. Outras vezes, eles nem percebem, como se fossem cegos. E não notam nada extraordinário. Me lembro de uma história de Teresinha, do Menino Jesus, que vivendo em comunidade religiosa, ela tinha que sair de si a toda hora para servir e amar, pois a vida consagrada é isso.
Só que ela percebeu bem rápido que não é que a toda hora você pode ser agradecido ou agradecida pelos irmãos ou pelas irmãs de comunidade. E Santa Teresinha do Menino Jesus escreve no relato, na narração de sua vida: agora eu entrego os meus atos gratuitos no banco do amor. Tu não conheces este banco, hein? Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Bom Pará e Banco do Amor. O que será? Escuta, Teresinha. Eu entrego meus atos gratuitos no Banco do Amor. E lá eu sei que meu bem não será desperdiçado. Os juros serão grandes. Está entendendo? Essa é a alegria da Virgem Maria. Santa Teresinha captou isso, encarnou isso. Entregar no banco do amor aqueles gestos gratuitos de cada dia que fazem os outros felizes e faz a Deus super felizes. Isso significa contar mais com o olhar de Deus e com o agradecimento de Deus do que com o olhar dos demais. E esta gratuidade que aos poucos penetra na tua e na minha vida e me traz uma convicção que pode se tornar a coluna vertebral da tua vida, jovem. Eu me enriqueço mais com aquilo que eu dou do que com aquilo que eu ganho ou recebo. Vou repetir? Eu me enriqueço mais com aquilo que eu dou de graça do que com aquilo que eu ganho ou recebo. É a revolução do amor e da gratuidade. Tenho a certeza, a convicção, que esta é a convicção que animou toda a vida de Nossa Senhora. Eis-me aqui, a serva do Senhor. Meu Deus, se a reza do terço em nossas famílias pudesse passar isso para os adultos, para os jovens, para as crianças, como seria bom ter lançado em todo o planeta o mês de Maria e do terço. Dá uma segunda palavra de Nossa Senhora. Depois de eis-me aqui, poucas semanas depois, Maria tem esta palavra diante de Isabel, que ela visitou, a futura mãe de João Batista. As duas se saudam. Isabel conta seu deslumbramento por receber a mãe do meu Senhor, diz Isabel. E Maria responde: a minha alma engrandece o Senhor. Quer dizer, a minha alma agradece ao Senhor. Agradecer. Será, meus irmãos e irmãs, que sabemos realmente agradecer às pessoas que nos fazem bem, que sabemos agradecer a cada dia, pela manhã e à noite, agradecer a Deus pela saúde, pela vida, pelos próximos. Esse agradecer que caracteriza a caminhada de Maria faz parte de ti? Ou muitas vezes tu não tens uma palavra para agradecer a gratuidade dos demais? A gente encontra pessoas que nunca agradecem nem a ninguém, omitem de agradecer. Isso mata a alegria interior da pessoa. Pois é o agradecimento que é o alicerce da nossa alegria. O que pode mais me alegrar a não ser a generosidade de Deus para comigo e dos outros que convivem comigo? Faz tempo que eu descobri que se muitas vezes o coração não sabe mais agradecer, ele fica só. Ele fica cego
a tudo que os outros fazem de bom para ele, e ele vive constantemente insatisfeito. Está entendendo por que digo que o agradecimento é o alicerce da alegria? Pelo contrário, aquele que agradece contagia os outros com um vírus bem mais forte do que a rotina, a mesmice, a superficialidade. A primeira palavra, eis-me aqui, ela deve penetrar em nossas famílias para nos tornar mais serviçais na gratuidade. A segunda palavra, agradecer, o alicerce da alegria de uma pessoa que depois se torna mais contagiosa do que o coronavírus, mas é para o bem. E um dia, escuta bem isso, um dia este costume de agradecer penetrará tanto no teu coração que ele vai moldar tão bem a tua oração. A tua oração, que antigamente era toda um tecido de raciocínios, de palavras, de frases, a tua oração vai mudar. Porque como a oração de Maria, ela terá uma só palavra, Magnificat. Agradeço ao Senhor. Será uma oração diferente. Ela se chama de simples olhar. Ou de gratidão. Um simples olhar que vale mais do que todos os raciocínios, os discursos que tu fazes na tua oração e que nem deixam a Deus o tempo para falar. O simples olhar vale mais do que muitos discursos, muitos pedidos, muitas súplicas. Um dia se conta que o velho pároco de Ars, São João Maria Vianney, entrando na sua igreja, viu um camponês, um homem do campo. Ele estava rezando. Ele não mexia os lábios, não. Ele ficava apenas fitando para frente, provavelmente para o sacrário, e não se mexia nem um pouco. Depois de um bom tempo, o pároco quis saber o que tinha aquele homem. Ele foi perguntar: meu irmão, o que estás fazendo? Eu te deixo a resposta daquele homem. Porque era exatamente esta oração de simples olhar. O velho homem respondeu ao pároco: Senhor pároco, eu olho para ele e ele olha para mim. Está entendendo? É a atitude de Nossa Senhora na oração. Agradecer. Olhar o quanto Ele é bom, contar com Ele, sabendo que Ele conta comigo. Eu olho para Ele e Ele olha para mim. Tu percebes o quanto este agradecimento interior, ele vai moldar a minha oração? A mais profunda se chama oração de simplicidade. E se digo isso, é porque a oração do terço, grave bem isso, a oração do terço é um extraordinário caminho rumo à oração de simples olhar, de simplicidade. Eu ofereço as rosas do meu rosário, uma após outra, ou então todas de vez,
Não é que dou atenção a todas as palavras, de todas as Ave Maria, de todas as dezenas, de todo o meu rosário. A minha oração se torna oração de simples olhar. Eu olho para ela e ela olha para mim. Eu te desejo isso, meu irmão, durante este mês de Maria, que tu possas entrar aos poucos, nesta gratuidade. Eis-me aqui, Senhor. E no agradecimento, a minha alma engrandece ao Senhor. A oração do terço será fantástica para ti. Deixa eu te oferecer uma terceira palavra, porque ela não é muito conhecida. Na realidade, é uma palavra de João, o evangelista, sobre a Virgem Maria. Escreve João, no capítulo 19 do seu evangelho, a Virgem Maria ficava de pé ao lado da cruz. Ficar de pé. O terço é a coragem das pessoas que, como Maria, carregam a cruz com Jesus durante este tempo de pandemia. Não vamos esquecer-nos, durante este mês de Maria, daqueles que carregam a cruz, que penam, pelejam, sofrem, choram nos leitos dos hospitais, nos cemitérios improvisados, os familiares das vítimas. Os nossos irmãos nos presídios cheios, lotados assim, com uma promiscuidade que vai fazer estourar a epidemia. Os indígenas desprovidos de proteção social, os bispos da Amazônia vão publicar em breve uma carta sobre a situação deles. Encontrarás a minha assinatura embaixo. Os moradores de rua e tantos outros. O nosso terço não poderá esquecer-se a cada noite, quando rezarmos com nossa família, que tem gente sem família, que tem gente afastada da família por causa da pandemia, que tem gente afastada nos presídios, que tem gente que não sabe de que será feito o amanhã. Todos nós sabemos que na vida existem momentos de tanto medo, de tanta angústia, que fica como que impossível de rezar. E uma palavra sai do coração: Mãe! Às vezes, a dor humana é tão grande que um só grito pode sair da boca: Mãe! É o sentido do gesto de Jesus a seu discípulo bem-amado, destruído pela paixão de Jesus. Eis aqui a tua mãe. Jesus já tinha dado a sua palavra, os seus milagres, o seu perdão, o seu corpo e sangue, a sua liberdade, a sua honra, o que restava a ser oferecido. A Maria. E finalmente o seu Espírito Santo. Para que os discípulos bem-amados nunca sejam vencidos pelo medo, pela vergonha, diante da própria covardia, pelo julgamento dos outros, pelo desespero. Mãe! É o próprio grito de Jesus colocado no coração do discípulo bem-amado que peleja, sofre, chora ou morre. Tu entendes como esse terço finalmente, com aquelas 3 lições: gratuidade, agradecimento, ficar ao pé da cruz sem fugir.
escola de oração, escola de vida, porque Deus é fiel, porque a sua fidelidade se manifesta no coração e no rosto daquela mãe imaculada, e porque Deus nos quer fiéis, para que os outros possam encontrar em nós discípulos e testemunhas do infinito amor de Deus até no meio da pandemia. Meu Deus, como é bom ter uma mãe, e esta mãe, Nossa Senhora, como Deus é bom, por dar-nos a vossa graça. Que Deus vos guarde, fiéis, fortes, felizes e capazes de fazer os outros felizes ao longo de todo este mês de Maria. E se tu queres viver assim, bate palmas para Deus.